Eu vou tentar gravar hoje, tá? Para quem me acompanha lá no grupo do WhatsApp, sabe que eu tô com a minha garganta inflamada faz uns 3, 4 dias. Eu tô com pastilha para garganta agora para conseguir falar. Não é bala, tá? Não é chicletes. Eu tô bem rouca e até ontem eu não conseguia falar sem tossir. Então eu tô devendo essa prova para vocês do concurso que teve em Barra Velha, aqui no litoral de Santa Catarina, domingo, dia 11, e eu não quero esperar muito para fazer, porque tem ainda o de Louveira, que também foi dia 11, e tem mais uma outra prova que me pediram lá no grupo para eu fazer. Se não começa a acumular muita coisa, eu quero ver se eu faço ainda o meu curso de gramática intensivo para janeiro. Então, começa a acumular muita coisa, eu não quero deixar, tá? Então, talvez esse vídeo eu tenha que parar algumas vezes para tomar uma água, para dar uma descansada. E a minha voz vai estar bem rouca, vocês me desculpem, mas eu não quero deixar sem gravar, tá? Então, essa prova foi do município de Barra Velha, como eu já falei, no dia 11, domingo passado, tá? E foi pela banca IBAN, tá? Tá aqui, ó. Graças aos meus teachers lá, os meus colegas teachers do grupo, eles guardam os cadernos das provas e tiram fotos ou escaneiam, né, e me mandam lá no grupo, tá? Pra gente fazer a análise e a resolução juntos. Então, esse da IBAN, a gente já tem um gabarito preliminar, tá? Então, eu fiz a análise e agora eu vou passar aqui para vocês, tá? Só das questões de inglês, lembrando que eu só trabalho com questões de inglês, tá bom? Depois, ali na descrição do vídeo, eu vou deixar o link do grupo dos teachers no WhatsApp, vou deixar o meu WhatsApp profissional, vou deixar o link do meu mini preparatório, digamos assim, para o concurso do IBAN Saquarema, que vai ter no final de janeiro, que eu preparei alguns vídeos sobre os conteúdos de gramática de inglês, tá? Que estão no edital do concurso de Saquarema, que era para ter sido agora nesse final de semana de dezembro que passou, mas eles transferiram para o final de janeiro, né? Então tem lá, quem quiser adquirir, tá lá na plataforma da Eduz, eu vou deixar lá para vocês. Quem quiser também me seguir no Insta, tá? Eu fiz o Insta profissional, onde eu vou divulgar meus cursos, vou divulgar minhas aulas, e também tem sempre lá uma palavrinha nova para aumentar o vocabulário, tem algumas curiosidades, e também vou estar falando para vocês desse meu curso intensivo de gramática que eu vou fazer em janeiro. Enfim, tem vários canais ali para a gente se comunicar, para quem quiser entrar em contato comigo, às vezes quer fazer algumas aulas, tá? Coisa assim. Então, vamos lá, para eu não ficar falando muito. Essa prova da IBAN, ela foi muito parecida com a prova de Imbituba, tá? Imbituba não tem aqui no canal, porque foi uma prova que foi em novembro, dia 27, se eu não me engano, e eu fiz uma aula ao vivo com o pessoal do grupo, e quem adquiriu o meu curso também até o dia 7 de dezembro, quem adquiriu o preparatório Saquarema, teve direito a essa aula ao vivo comigo, fazendo a análise da prova de Imbituba. E essa prova aqui de Barra Velha é muito semelhante a essa prova de Imbituba. Primeiro, o mesmo assunto, tá? A de Imbituba falava sobre afrofuturismo, aqui fala sobre negritude, então afrocultura, né? Etnia, então muito a ver uma prova com a outra. Outra semelhança, tem 9 textos, as duas provas têm 9 textos, uma coisa que eu nunca vi nas provas da IBAN. Outra diferença que eu vi, e que eu vi só nessas duas provas, eles colocam a questão antes do texto, coisa que geralmente não acontece. Você tem antes o texto e depois você tem as questões de interpretação. Essa prova veio o contrário, vem sempre uma questão antes do texto. Diz assim, leia o excerto abaixo para responder tal questão. Então, fica muito mais fácil você ler a questão antes e ir para o texto, porque já que tu tem que procurar. Os textos são complicados,
mas tu já tem um objetivo fixo que procurar. Então, fica muito fácil, porque muitas vezes tu não precisa ler o texto inteiro. Nessa prova de Barra Velha e a prova de Imbituba, tu não precisava ler o texto inteiro. Tu só ia procurando aquela informação específica, que é a técnica de scanning, né? Então, vamos ver aqui, ó. Examine com atenção o excerto abaixo e selecione alternativas sugerindo que o narrador... Então, o que eu aconselho? Leia as 4 alternativas e busque aquela que tem no texto. Você não precisa ler o texto, você precisa buscar a informação. Então, o narrador inventa sozinho o termo negritude, promove sozinho o termo negritude, caracteriza o termo negritude como essencialmente biológico, nem sempre gostou do termo negritude. Pessoal, a prova vai estar marcada porque eu recebi de uma inscrita lá no nosso grupo, tá? Mas isso não quer dizer que estas sejam as respostas. Isso daqui é o que ela colocou, tá bom? Então, vamos ver aqui, ó. Olha, já na primeira linha, olha o que eu tenho aqui, ó. Eu vou até colocar um vermelho aqui que eu acho melhor. I confess to not always liking the word negritude. Eu confesso que nem sempre gostei do termo negritude. Isso aqui. Não precisa nem ler o resto, tá? Não precisa estar aqui. Eu confesso que eu nem sempre gostei do termo negritude. Pronto, nem sempre gostou do termo negritude. Está aqui. Quer continuar lendo para tirar dúvida? Mesmo que eu tenha contribuído com outros para inventar e promover o termo. Quer dizer, ele não fez isso sozinho, ele contribuiu, mas ele nem sempre gostou. Está aí a resposta. E você não precisa mais ler, entendeu? Você não precisa ler o resto do texto. Todo esse texto aqui está aqui só para pegar papel, para pegar espaço, porque não precisa. Isso aconteceu a mesma coisa com a prova de Imbituba. Olha isso daqui. Reexamine o texto e aponte a alternativa contendo apenas advérbios. Você precisa reexaminar o texto para saber o que é um advérbio? Não. Então não precisa ler o texto de novo. O que só tem advérbio? Bom, Silvia, eu não vou saber todos os advérbios. Você pode não saber todos os advérbios, mas de repente você pode conhecer aquelas que não são advérbios. Por exemplo, way. Way não é advérbio. History não é advérbio. Way e history não são advérbios. O que te sobra? Letra A. Cara, isso daqui é óbvio. Você precisou ler o texto? Não, não precisou, entendeu? Eu vou ter que ir parando o vídeo, tomando uma água e voltando, porque a minha voz tá triste. Aqui, ó, 3. Consulte o parágrafo abaixo e identifique a alternativa na qual o narrador. Então, leia as 4 alternativas, associe o estudo da raça negra à aprendizagem de uma língua, associe o estudo da branquitude ao estudo de uma língua, dissocia o estudo da branquitude à dominação dos não-europeus, desaprova o estudo de 2 línguas. Se você der uma olhadinha aqui, ó, I've studied whiteness the way I would o quê? I would study, né? Tá subentendido aqui o verbo study, a foreign language. Então, eu estudei branquitude da maneira que eu estudaria uma língua estrangeira. O estudo da branquidade, não branquitude, desculpa, ao estudo de uma língua. Tá aqui. Tá? Tá aqui respondido. Você nem precisa ler o resto. Consulte o parágrafo acima, identifique a categoria gramatical da expressão most likely. Você precisa ler para saber o que é most likely? Não. Most likely não é demonstrativo, não é pronome relativo, não é adjetivo, é advérbio, né? Likely é advérbio. Entendeu? Olha essa daqui. Examine o trecho que segue abaixo e assinale a categoria gramatical da expressão Turner's death. O
Que é isso, gente? Turner's death. Isso aqui é caso possessivo. A morte do Turner. Não precisa ler o texto para saber isso daqui. É adjetivo? Não. Pronome relativo? Não. Conjunção? Não. É óbvio que é caso possessivo. Para que eu vou ler o texto para saber isso daqui? Não precisa. Então, é o tipo de prova que não dá para entender qual é o objetivo, entendeu? Para que tanto texto? São 9 textos que você não precisa praticamente ler. Mas, enfim, reexamine o excerto acima e assinale a alternativa adequada. Aqui sim. Marcus Garvey nasceu em 1916, cria o sonho americano, se muda da Jamaica para os Estados Unidos ou Turner morre em 1916. Em 23 de março de 1916, um ano depois da morte do Turner. Então, isso aqui já não é. Ele morreu antes, né? Vamos achar o Marcus Garvey. Marx veio para os Estados Unidos da sua nativa Jamaica. Tá aí. Avalie a passagem abaixo, decida se Frederick Douglass. Bom, aqui nós temos que ler. Morre escravo, denuncia a Constituição Americana, combate o integracionalismo negro ou aceita a Constituição Americana como documento contra a escravidão. Olha isso daqui. Frederick Douglass, integracionalismo. Então, foi um notável, né, outstanding do integracionalismo durante o século XIX, nasceu escravo, mas escapou da escravidão e se tornou uma figura internacional com seus discursos poderosos e escritas em favor, em defesa, né, da cidadania, do direito da cidadania integral aos negros. Diferente dos abolicionistas, do abolicionista branco, que negava a Constituição, Douglass dizia que era um documento, que a Constituição era um documento anti-escravidão. Para apoiar, né, defender essa evidência, na Constituição se lê, nós, povo, e não nós, pessoas brancas. Uhum. Então, ele aceita a Constituição americana como um documento contra a escravidão. Porque na Constituição diz nós, pessoas, e não nós, pessoas brancas. Então, engloba todo mundo, né? Por isso que ele diz que a Constituição americana é um documento dizia, né, contra a escravidão. Olha essa pergunta. Reavalie novamente o excerto acima e decida-se na expressão During the 19th century, o termo 19th possui a categoria gramatical do quê? Cara, o que é 19th? É um número ordinal? Não é cardinal, não é sujeito simples e não é predicado. Examine o texto abaixo e constate se na frase is neither the beginning nor the end of slavery, a locução neither nor assume a categoria gramatical de, não precisa ler o texto para isso. Não é preposição, não é adjetivo, não é pronome. Neither nor é uma conjunção. Triste, viu, gente? É o tipo de prova que eu não sei aonde que tá, sabe? Tipo, dá um texto e faz uma interpretação que preste. Ou faz metade da prova interpretação, metade da prova gramática, mas isso daqui para mim e essa é Barra Velha, né? A de Imbituba foi igual, aquela que a gente fez a aula ao vivo foi igualzinha. Bom, conforme o texto, tráfico de escravos pelo Atlântico.
Foi mais ameno que os demais, transportou entre 11 e 13 milhões de africanos, teve Hugh Thomas como idealizador, durou menos de 4 séculos. Bom, aqui temos que ler, né? Which lasted, aqui nós temos uma informação, ó. Which lasted for over 4 centuries, durou mais de 4 séculos. Aqui diz menos, então não é. O Hugh Thomas aqui, ele escreveu The Slave Trade, não é que ele foi idealizador. Aqui é de slave trade, não é o tráfico de escravo pelo Atlântico, tá? Não é The Atlantic Slave Trade. Aqui é o nome da obra. $11 a 13 milhões de africanos. Essa aqui fecha. Tá, e essa daqui? Não é. Não foi o mais ameno, né? Stands apart from all eras of slave, quer dizer, ele se destaca, né? Foi o pior. Então é isso mesmo. Examine o texto abaixo e verifique se o livro mencionado foi chamado de autobiografia no original, nomeado de biografia na versão traduzida, traduzido para o inglês em 1966, publicado em inglês no Reino Unido na tradução. Desculpa, eu mordi a pastilha. Foi originalmente publicado em Havana, em 1966. Então, ele foi publicado originalmente em Havana em 1966, não é que ele foi traduzido. Foi traduzido para o inglês no Reino Unido em 68. Tá, ele foi traduzido para o inglês. Diferente do original, ele foi intitulado autobiografia e não biografia. Então, no original, ele é biografia. E na versão traduzida, autobiografia. Então, aqui a informação é ao contrário. Então, realmente é a letra D. Lemos apenas 4 linhas, 3 linhas do texto. Reexamine o texto acima e decida se a frase It is entitled autobiography and not biography está na voz. Tá, olha aqui. Is entitled. Eu tenho o verbo to be e tenho o verbo na terceira coluna. Isso é voz passiva, no presente. Singular, porque é is. Ativa não, reflexiva não, passiva, singular. Passiva plural, foz. O que é essa foz? Examine o texto abaixo e verifique se na frase A French physician who had traveled widely, a palavra who exerce a função sintática de. Não preciso ler o texto para saber o que é o who aqui, né? O who é um pronome relativo que está relacionado a French physician, que é um sujeito simples. O who é sempre sujeito. Como é uma pessoa só, physician é um sujeito simples. Aqui será que eu vou ter que ler? Reflita novamente sobre o excerto acima e decida-se em sua obra, Françoise Bernier. Nossa, o meu francês deve ser horrível, né?
divide a humanidade em 4 categorias, classifica a humanidade em países e regiões, inclui os americanos nativos nas suas categorias, inclui os negros nas suas categorias. Essa é a 14. Vamos achar o François aqui. French physician, the geographers, he claimed, had divided the word up only according to the different countries and regions. Ele sugeriu, então, classificar de acordo com os alinhamentos faciais, confrontos corporais das pessoas no mundo. Dividiu as pessoas em 4 categorias. Os europeus, os lá longe do leste, os negros e os lápis, que eu não sei o que é. E não classificou os índios nativos americanos. E a minha voz está sumindo. Então, ele não incluiu os índios, ele colocou os negros, não foi em países e regiões, ele dividiu a humanidade em 4 categorias. Examine o texto abaixo e verifique se em sua classificação da vida afro-americana genuína o narrador associa experiência burguesa, relaciona experiência marxista, inclui oralidade, fisicalidade, síncope, improvisação e repetição, descarta marxismo, oralidade, Foucault e religião. Essa tem que ler, né? Aqui, ó. Onde é que estava que eu tinha? Aqui, ó. Remains yet not confined by indigenous institutional practice, like kinetic orality, add emotional, physically, the rhythm, syncopation, the protein improvisation, and the religions, rhetorical and antiphonal repetition of African American life. Tá aqui. Fechou. 15, letra C. Essa daqui também não precisa ler o texto, ó. Reconsidere atentamente o excerto acima e decida se no termo uniqueness o afixo ness serve para. Para que serve o afixo ness aqui? Bom, digamos que eu não conheço essa palavra, né? Eu não sei qual é a função dela. Como que eu posso responder essa pergunta? Eu vou tentar lembrar uma outra palavra que tenha esse afixo, esse sufixo, no caso ness, para me dar uma pista, né? Então, digamos, eu lembro muito da palavra happy. Happy é um adjetivo que todo mundo conhece, feliz. A partir do momento que eu coloco happiness, eu transformo em felicidade. Então, transformo num substantivo, né? Então, a função aqui do ness é transformar de um adjetivo para um substantivo. Então, é a formação de substantivos. Examine o texto abaixo com atenção e verifique se Estevão participou da Revolução dos Escravos de Santo Domingos, a Revolução de Escravos fracassou, a criação do Haiti aconteceu em 1804, Alvin e Monteiro participaram da criação do Haiti. Então, vamos lá. Desculpe. Nascido escravo. Único caso de sucesso na Revolução dos Escravos de Santo Domingo e a criação do Estado do Haiti em 1804. Está aqui. Realmente está aqui. Vamos ver se eu consigo chegar até o final. Vamos lá. Então, aqui é a criação do Estado do Haiti. Falta pouco. 18. Reavalie novamente o excerto acima e decida se as palavras himself e them são. Gente, eu não preciso ler o texto para saber o que é himself, o que é them.
Himself, pronome reflexivo. Them, pronome oblíquo. Examine o texto abaixo e aponte a sequência de preposições, por favor, né? As não é preposição. And não é preposição. Never não é preposição. And não é preposição. Então, é a letra A. E a última, essa daqui é confusa. Não é difícil, é confusa, tá? Porque fala bastante que um é nacionalista, outro é integracionista, e o pai de um, o pai de outro, né? Do Martin Luther King e do Michael X. Só um pouquinho. Sorry. Então, aqui tem que ler o texto com bastante cuidado, tá? Na verdade, aqui eles invertem, tá? Então, aqui na hora de responder, tem... Aqui quem era nacionalista, na verdade, é o Malcolm X, tá? Eles colocam aqui o Martin Luther King 2 vezes e depois colocam o Malcolm X como integracionalista, que na verdade era o Martin Luther King, tá? Então tem que ler com cuidado esse texto aqui, porque quem era nacionalista era o Malcolm X. Guys, obrigada, desculpa pela voz, pelos cortes no vídeo, mas eu tinha que fazer o vídeo de qualquer jeito, senão começa a atrasar muito, tá? Próximo vídeo vai ser da prova de Louveira, que também foi dia 11, domingo passado, tá? Tem uma questão bem controversa lá na prova que eu acredito que vai ser anulada, mas eu não sei quando que vai sair o gabarito oficial, se alguém vai entrar com recurso, não sei. E eu espero que a minha voz melhore logo, porque tá difícil, tá bom? Vou deixar as informações ali na descrição, não vou ficar falando muito. Obrigada por quem ficou comigo até aqui e até. Bye, bye.